Oi, meu nome é Ana. Bem-vindos à segunda aula de inglês com o tema Técnicas de Leitura de Texto, parte 2. A gente vai começar essa aula com o texto que a gente estava trabalhando a aula passada. Lembra que a gente trabalhou em cima do primeiro parágrafo? A gente vai continuar fazendo o que a gente aprendeu na aula passada, só que dessa vez trabalhando no resto do texto. No fim dessa aula, a gente vai conseguir responder uma questão sobre esse texto. Esse texto e a questão foram tirados do Enem. Bom, para a gente começar, eu selecionei todas as palavras que podem ser termos cognatos, ou seja, como a gente estava falando na aula passada, palavras que têm a grafia e o significado parecidos com palavras de português. Então, por exemplo, se você chegar na prova e tivesse esse texto, todas essas palavras que estão grifadas em amarelo, você saberia o significado, mesmo que você não saiba falar inglês, porque a grafia delas, ou seja, o jeito que elas são escritas e o significado delas é muito parecido com o significado em português. Por exemplo, a palavra announced significa anunciou, plans significa planos, publish, publicar, adults, adultos, different significa diferente, famous, famosa, date, data, title, título, explore, explorar, territory, território, success, sucesso, fiction, ficção, series, série, brilliantly, brilhantemente, team significa time e phase significa fase. Então, olha só quantas palavras a gente já conseguiria identificar nesse livro, partindo que você não saiba falar nada de inglês. É claro que só com isso não dá para a gente entender totalmente o que o texto está falando. A gente precisa de mais informações. Por isso a gente vai continuar analisando ele. Mas já dá para ter uma ideia do que ele está falando, mais ou menos. Olha as palavras que a gente separou. Anunciou, planos, publicar, adultos, diferente, famosa, data, título, sucesso, ficção, série. Tudo isso quer dizer, a gente pode começar pensando que está falando de uma autora, que está querendo fazer uma coisa diferente, e ela anunciou seus planos para publicar um texto diferente para adultos, ela já é famosa. A gente pode inferir também que ela faz muito sucesso, que ela faz uma série, a série é de ficção. Entendeu? Com essas pequenas palavras e aos poucos a gente vai juntando os significados igual um quebra-cabeça. E a gente vai entender o que o texto está dizendo para a gente e com isso a gente consegue responder as perguntas. Seguindo em frente com o que a gente viu na aula passada, a segunda coisa que a gente vai procurar num texto são os termos repetidos. Aqui eu coloquei, além das palavras em amarelas, que são os cognatos que a gente acabou de ver, eu coloquei em verde as palavras que se repetem mais. Nesse texto, foram duas. A palavra publish e a palavra book. Publish aqui apareceu de 3 jeitos diferentes. Apareceu simplesmente como publish, que significa publicar. Apareceu published, que é no passado, significa publicado. E publisher, que significaria, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, significaria publicador. Só que a gente sabe que em português essa palavra não existe. Então, o publicador, a pessoa que publica os livros, a gente pode traduzir como editor ou editora. Uma editora de livros, em que o autor entrega o livro e a editora publica. E a palavra book, que todo mundo sabe, significa livro. Então, olha as palavras em verde e em amarelo, e ver quantas palavras a gente já conseguiu inferir o significado ou traduzir e como isso pode ajudar a gente a entender sobre o que o texto está falando. É claro que se você não sabe falar inglês perfeitamente, sempre vão ter palavras que você não vai saber o significado. E não dá muito para fugir disso, entendeu? Agora, a gente vai para a parte do vocabulário. O vocabulário é um pouco difícil de dar em aula, porque é uma coisa que a pessoa adquire com o tempo. Se ela assiste filmes em inglês, se ela ouve músicas em inglês, se ela lê livros em inglês, quanto mais contato com a língua inglesa, maior vai ser o vocabulário. Tem coisas que dá para ensinar para vocês,
Mas tem coisas que vocês vão se tornar melhores e melhores conforme vocês forem treinando e tendo mais contato com a língua inglesa. Mas a gente vai fazer essa parte do vocabulário aqui no texto para ajudar a gente a entender. Se não fosse numa prova, essa parte do vocabulário vocês poderiam fazer com a ajuda de um dicionário. Como durante a prova não pode usar o dicionário, o que vocês podem fazer é ler bastante antes da prova, separar um tempo para estudar os textos em inglês e tentar ter o maior repertório em vocabulário que vocês puderem, porque aí as chances de aparecerem uma palavra que vocês não conhecem durante a prova é menor. Vamos lá. Bom, agora a gente vai analisar a parte de vocabulário desse texto. Assim, é claro que cada pessoa tem o seu repertório, cada pessoa tem o seu conhecimento, então é meio difícil eu dizer o que cada um de vocês vai ter dúvida como vocabulário aqui. Então eu selecionei algumas palavras que eu acho que podiam gerar mais dúvida e a gente vai traduzir. Se não fosse uma prova, eu pegaria essas palavras que eu não sei o significado e procuraria no dicionário ou no Google Tradutor. Se for uma prova, é importante que você tenha um repertório de vocabulário, para ter menos chances de aparecer uma palavra que você não conhece. Então, por exemplo, novel significa romance, história. Worldwide significa ao redor do mundo. Essas palavras que eu estou falando estão em rosa no texto, tá bom? Released significa lançado. Freedom, liberdade. Gift, presente. Debut, estreia. Writing, escrever ou escrevendo. Delighted significa encantado. E partner significa parceiro. Esses são só alguns exemplos de palavras que podem dar dúvida. Mas olha para o texto. Olhando as palavras em amarelo, em verde e em rosa, olha quanta coisa a gente já conseguiu inferir, a gente já conseguiu entender sobre o que o texto está falando para a gente. Isso levando em consideração que a gente nem sabe falar inglês. Eu nem estou falando de gramática, eu não estou falando de construção de frase, eu não estou falando de presente, passado e futuro, verbo to be, nada disso. Eu estou falando só o que a gente conseguiu inferir com as coisas que a gente aprendeu na aula passada e que a gente está aplicando nessa aula. Bom, agora que a gente aplicou as técnicas que a gente aprendeu na aula passada, a gente vai ler o texto junto e tentar entender o que ele está dizendo antes de ir para a pergunta e tentar responder. Eu vou ler com vocês. A cada frase eu vou falando e a gente tenta traduzir, tá bom? Author J.K. Rowling has announced plans to publish her first novel for adults. Só olhando no nosso dicionáriozinho do lado, só olhando as palavras que a gente separou, a gente já conseguiria traduzir assim. Anunciou planos para publicar história para adultos. Então, olha quanta coisa a gente já sabe. Isso é pensando numa pessoa que chegou na prova, não sabe falar inglês e não pode se desesperar porque tem que responder a questão. Olha quanta gente já entendeu. Vou continuar. Which will be very different from the Harry Potter books she's famous for. Só olhando as nossas palavras, a gente tem diferente, livros do Harry Potter e famosa. Agora eu vou ler a tradução para vocês verem o quanto a gente já conseguiu inferir só por essas palavras que a gente separou. A autora, J.K. Rowling, anunciou planos para publicar sua primeira história para adultos, que será muito diferente dos livros do Harry Potter pelos quais ela é famosa. Ok, vou continuar lendo em inglês agora. The book will be published worldwide, although no date or title has yet been released. Só olhando as nossas palavras, a gente tem livro, publicado, ao redor do mundo, data, título e lançado. A tradução dessa frase é: o livro será publicado ao redor do mundo, apesar de que nem a data, nem o título foram lançados ainda. Vou continuar. The freedom to explore new territory is a gift that Harry's success has brought me, Rowling said. Olha aqui como essa parte do texto é parecida com um texto que eu mostrei para vocês na aula passada. A gente tem Rowling said nessa parte aqui. E a gente sabe que said significa disse, pelo que eu disse para vocês na aula passada, lembra? Aqui a gente tem as pistas tipográficas, que são as aspas.
Tá vendo como elas estão desse jeito e do lado tá escrito Rowling disse? Isso quer dizer que toda essa frase aqui é uma fala da autora Rowling, entendeu? Vamos lá, só com as palavras dessa frase a gente tem liberdade, explorar, território e presente e sucesso. Essa frase está um pouco estranha mesmo, porque ela usou várias metáforas para explicar o que ela queria explicar. A tradução ficou assim: a metáfora para explorar novos territórios é um presente que o sucesso do Harry me trouxe, disse Rowling. Ela não explorou novos territórios de verdade. O que ela quis dizer com isso é que ela fez tanto sucesso com os livros do Harry Potter que hoje ela tem nome, ela tem dinheiro e ela tem exposição suficiente para escrever um livro diferente. Esse é o novo território que ela está dizendo, entendeu? Vamos lá, vou continuar. All the Potter's books were published by Bloomsbury, but Rowling has chosen a new publisher for her debut into adult fiction. Com as palavras que a gente separou. Livros, publicado, editora, estreia e ficção. Então aqui, e a gente tem essa palavra, Bloomsbury. Isso aqui é uma coisa que vocês não precisariam saber, mas ajudaria na hora de traduzir. Bloomsbury é o nome da editora que lançou os livros do Harry Potter. A tradução dessa frase em português seria assim: todos os livros do Harry Potter foram publicados pela Bloomsbury, mas Rowling escolheu uma nova editora para sua estreia na ficção adulta. E aí vem outra aspas, que quer dizer mais uma fala dela. Although I've enjoyed writing it every bit as much, my next book will be very different to the Harry Potter series, which has been published so brilliantly by Bloomsbury and my other publishers around the world. A tradução dessa frase é assim: apesar de ter gostado tanto de escrever quanto eu gostei, meu próximo livro será muito diferente da série do Harry Potter, que foi publicada tão brilhantemente pela Bloomsbury e minhas outras editoras ao redor do mundo. Então, olha, o que ela está dizendo? A J.K. Rowling está lançando um livro, dessa vez para adultos, diferente da série do Harry Potter, e ela está escolhendo uma outra editora para publicar, uma coisa diferente. E a última fala dela também está entre aspas e está escrito assim: I'm delighted to have a second publishing home in Little Brown, and a publishing team that will be great partner in this new phase in my writing life. A tradução dessa frase é assim: eu estou encantada de ter uma segunda editora em Little Brown e um time que será um grande parceiro nessa nova fase da minha vida. Então, a gente está entendendo pelo texto que a autora, J.K. Rowling, que já escreveu os livros do Harry Potter, já fez muito sucesso e tem grande nome, ela está escrevendo agora uma ficção científica para adultos que vai ter uma editora diferente, um nome diferente, não vai ter nada a ver com Harry Potter, entendeu? É isso que o texto está falando para a gente. Mesmo que você não conseguisse traduzir, não conseguisse fazer essa última parte que eu fiz de traduzir a frase toda, só olha quantas palavras a gente conseguiu separar do lado direito e olha como elas têm a ver com o tema do texto. Anunciou, planos, publicar, adulto, diferente, data, título, explorar, território, sucesso, ficção, série, brilhantemente, time, fase, publicar, publicado, editor, livro, romance, história, ao redor do mundo, lançado, presente, estreia, escrever, encantado e parceiro. Prestem atenção em como, mesmo não sabendo traduzir um texto, se você conseguir fazer essa parte de identificar os cognatos, os falsos cognatos, os termos repetidos e as pistas tipográficas, como isso te ajuda muito a entender o que o texto está te passando. E isso pode ser a diferença entre você acertar uma questão e errar uma questão na prova. Quer ver? Vamos ver a questão agora que caiu no Enem, sobre esse texto. Aqui está a questão que caiu no Enem sobre o texto que a gente acabou de ler. J.K. Rowling tornou-se famosa por seus livros sobre o bruxo Harry Potter e suas aventuras, adaptados para o cinema. Esse texto, que aborda a trajetória da escritora britânica, tem por objetivo: a.
Informar que a famosa série Harry Potter será adaptada para o público adulto. B. Divulgar a publicação do romance por J.K. Rowling inteiramente para adultos. C. Promover a nova editora que irá publicar os próximos livros de J.K. Rowling. D. Informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos. E. Anunciar o novo livro da série Harry Potter publicado por editora diferente. Vamos analisar uma por uma. A letra A. Informar que a famosa série Harry Potter será adaptada para o público adulto. Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que a autora vai publicar um romance que ela escreveu e esse romance é para o público adulto. Mas esse que ela vai publicar não é o Harry Potter. B. Divulgar a publicação do romance de J.K. Rowling inteiramente para adultos. Essa está certa. C. Promover a nova editora que irá publicar os próximos livros de J.K. Rowling. Realmente, ela disse que vai ter uma nova editora, que ela quer que os novos livros sejam publicados por uma editora nova, diferente da editora do Harry Potter. Mas ela não disse o nome da nova editora, então ela não está tentando promover uma nova editora, entendeu? D. Informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos. Essa alternativa D pode causar uma confusão. Mas lendo o texto, a gente entende que ela não pretende escrever. Ela pretende publicar, dando a entender que a história já está escrita. O texto está falando sobre a publicação de uma história nova, não sobre a escrita de uma história nova. Essa é quase uma pegadinha, tem que ficar bem esperto. E. Anunciar o novo livro da série Harry Potter publicado por editora diferente. Não, ela não é um livro sobre Harry Potter, é um livro diferente para adultos. Então, a gente consegue concluir que a alternativa certa é a alternativa B. Divulgar a publicação do romance por J.K. Rowling inteiramente para adultos. Pessoal, essa aula teve como objetivo mostrar para vocês que mesmo uma questão de inglês para uma pessoa que não sabe falar inglês não é impossível de ser respondida se você souber mais ou menos o que você está fazendo. Estudem bastante os termos cognatos, os falsos cognatos, as pistas tipográficas, leiam bastante textos do Enem. Geralmente os textos do Enem são um pouco mais fáceis do que dos vestibulares grandes, como o FUVEST e Unicamp. Então, pode ser que sejam um pouco mais parecidos e um pouco mais fáceis de entender para vocês que estão no ensino médio. E assim, inglês é treino, principalmente o vocabulário. O que eu posso passar para vocês é algumas técnicas para a leitura do texto, para quando chegar na prova vocês não ficarem tão perdidos. Mas é muito importante que vocês treinem, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, que assistam às outras aulas e a gente se vê na próxima.